medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, horas depois dos militares tomarem o poder, a Universidade Federal de Minas Gerais foi palco de um dos primeiros atos de repressão. Com campos tomados pelas forças policiais, professores e alunos foram presos. Entre eles, o estudante de arquitetura e urbanismo Aristide Salgado. Quando chegaram lá, na porta da escola, os soldados do Exército quebraram o vidro, entraram lá dentro e prenderam pessoas que estavam lá. Muitos fugiram, correram e tudo. Estavam fazendo trabalhos práticos, ninguém estava fazendo plano nenhum. Mas a escola tinha muitos cartazes contra o golpe militar. Nós fomos presos, eu fui para o DOPS naquela madrugada, e ali eu fui tratado aos pontapés, me jogaram água de criolina, não deixaram dormir, eu e mais 5 ou 6 companheiros, né? Ficamos na cela lá amontoados e tudo, e eu fiquei lá durante uma semana. Quando eu saí de lá, eu estava com a mente toda transtornada, né? Porque eu via grito, via choro, julgavam, davam safanões. Aristide Salgado dos Santos nasceu em Divinópolis em 17 de janeiro de 1938. Filho de pais ferroviários, estudou na cidade até concluir o período ginasial. Com aproximadamente 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde fez o antigo curso científico e a faculdade. Na capital, participou de movimentos como a Juventude Operária Católica e a Ação Popular. Ele era muito voltado à questão católica, e isso inclusive até hoje é muito forte no discurso dele. Era tido como comunista na época, também, né, como os outros, mas ele nunca chegou a participar de partido comunista, de nenhum movimento assim, mas quem era contrário à ditadura, eles taxavam como comunista. Para aquela época, os militares consideravam todo mundo que era contra o golpe era comunista. E não é verdade, né? Eu nunca fui comunista, eu nunca pertenci a partido comunista. Eu sempre fui da ala progressista da Igreja Católica. Mas nós lutávamos e tem irmãos comunistas que também lutavam pelos mesmos princípios de combater a ditadura. Em meados de 1966, aconteceu em Belo Horizonte uma primeira grande passeata de estudantes contra a ditadura. Quando a repressão chegou, os manifestantes correram e se esconderam na igreja de São José, na Avenida Afonso Pena, no centro da cidade. Não foi o caso de Aristide Salgado, preso então pela segunda vez. A igreja ficou lotada, entrou gente, todo mundo. Quando já não cabiam mais, que a porta, fechou a porta e tudo para a polícia não entrar lá dentro, nem nenhum soldado do exército, o que aconteceu? Algumas pessoas ficaram de fora. E eu fui um desses que não consegui entrar. E eu, com mais outros também, fomos levados para a ID4 e lá fizeram uma fila de pessoas e tomaram os documentos e tudo. E nós ficamos lá, prestamos esclarecimento. No final da década de 60 e já no contexto do AI-5, Aristide Salgado era um arquiteto formado que morava e trabalhava em Divinópolis. E foi neste contexto e sem motivação clara que aconteceu a sua terceira prisão. Ele caminhava aqui pela Avenida Rio Grande do Sul, entre a Coronel João Notini e a Rua Paraíba, quando foi abordado e colocado em um carro. Levado inicialmente para o quartel de Divinópolis, depois foi transferido para o presídio de Ribeirão das Neves, onde ficou cerca de 15 dias sem contato com a família. Fui preso aqui em Divinópolis com o doutor Simão, com o Celso Aquino, com o José Antônio, que trabalhava na Rádio Cultura na época, hoje Rádio Minas, e nós fomos, e outros companheiros mais, nós fomos levados a comunicar para Neves e ficamos lá. Eu fiquei lá 2 semanas, 14, 15 dias, e a minha família aqui sofrendo. Essa foi uma prisão em que eu fiquei incomunicável, numa prisão de 2 metros por 1,5 metro, uma coisa assim, 2,5 por 1,5, um cochichó pequeno, onde tinha um vaso sanitário e uma pia, uma pia e um vaso sanitário, e a gente dormia num canto lá. Preso junto com Aristides em 68,
Simão Salomé de Oliveira nasceu no município de Cláudio em 1916. Advogado, foi professor de Direito na FADOM, gerente da Caixa Econômica Federal e diretor do antigo Ginásio Industrial Estadual, hoje Escola Engenheiro Pedro Magalhães. Desempenhou um importante papel no cenário político local e é um dos nomes lembrados da cidade pela resistência à ditadura. Contrários ao regime da ditadura militar, fomos presos, fomos levados para a penitenciária de Neves. Eu fiquei num regime de incomunicabilidade absoluta. Ou coisa ruim isso. Para responder a interrogatório, a gente era acordado de madrugada, ia para lá sonolento, para uma conversa sem fim. As contribuições de Aristides para Divinópolis transcendem a política e podem ser vistas na arquitetura e no desenvolvimento urbano da cidade. A Praça Benedito Valadares, ou Praça do Santuário, é um projeto desenvolvido por ele, a pedido do então prefeito Fábio Botelho Notini e inaugurada na gestão de Valquir Rezende. O local também pode ser considerado palco de resistência durante a ditadura. E a gente sabe que na época da ditadura a resistência cultural foi uma das formas de resistência mais importantes, né? E aí ele fala que ali na Praça do Santuário vários eventos voltados à cultura aconteceram, inclusive ali naquela plataforma que tem no meio da praça ali, várias músicas de resistência da época foram executadas. E nesse sentido também da cultura, o Simão Salomé, o Aristides comenta que foi muito importante, que inclusive foi o Simão que apelidou a praça do Centro Cultural do Povo. Senhor cidadão, me diga por quê, você anda tão triste, não pode ter nenhum amigo, Senhor cidadão, na briga eterna do teu mundo, Senhor cidadão, tem que ferir ou ser ferido, Senhor cidadão, ô cidadão, que vida amarga, Eu escrevo, eu faço poemas, eu projeto ainda arquitetura, né? Escrevo livros, faço parte da Academia Divinopolitana de Letras, estou escrevendo livros, escrevi agora há pouco, vou lançar o livro que eu lancei aqui, vou lançar agora em Oliveira, né? Que é Marcas do Tempo, um livro de poemas, de críticas sociais. Tudo isso faz parte da minha vida.